Mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo, o programa Notícia de Frente dá seguimento à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No próximo dia 15 de novembro, vamos escolher o novo prefeito da nossa capital, entre 8 candidatos que estão sendo sabatinados aqui, seguindo uma ordem que foi definida no sorteio em reunião com os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. Reunião que também oficializou regras e normas para as entrevistas que aqui no A Notícia de Frente terão 30 minutos. E conforme sorteio, nosso quinto convidado é o candidato Julié Sebastião, do PT. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a você. Bom dia a todas as famílias cuiabanas. É um grande prazer poder estar aqui e debater o futuro da nossa cidade. É isso aí. Bom dia, Julié. Obrigado pela sua presença aqui no programa Notícia de Frente. Assim, eu li o seu plano de governo, né? Meio rápido, são 47 páginas, né? Denso. Denso, né? Um plano denso. Dentro de uma certa potencialidade, ou seja, dentro de uma possível realização de viabilidade e de praticidade, né? E eu percebi que ele dentro do plano, você e a sua equipe, cita Sim. por várias vezes a palavra ética e moral o tempo todo, né? Uhum. Ética para isso, transparência, moralidade, aquela coisa toda. Você se notabilizou como juiz federal na magistratura com discursos de ética, com discursos de moralidade, né? E foi reconhecido por isso. Pelas decisões, né? Pelas decisões, né? Um comportamento com esta natureza, né? Como é que é você sair candidato, né, com esse discurso, num partido que está recheado de escândalos, Petrolão, Mensalão, ex-presidente preso? Não é um tanto de constrangedor para você esse tipo de comportamento? Ou seja, você defende, sempre foi reconhecido por isso, pela sua ética, pelo seu comportamento, pela sua conduta. Aí você sai num partido que é completamente destruído, ou de certa forma tem uma imagem destruída com relação a exatamente essa questão da ética, da moral, pelos números de escândalos que foram apontados aí pela mídia. Bom, inicialmente é dizer que isso não é privilégio de um ou outro partido, né? Isso é uma cultura já que se apurou no país e, portanto, não há essa questão de ser este ou aquele partido. Nós temos aqui em Cuiabá, chega até a ser engraçado a pergunta, porque você coloca essa questão do partido. Aqui em Cuiabá nós temos um prefeito que bota dinheiro no paletó, é do PMDB, né? Cai dinheiro no chão, rola para lá, enfim, se fazem piadas sobre isso. E, portanto, não é algo de um partido ou outro, né? Nós temos casos gravíssimos, né? O presidente da Câmara Federal, que era o Eduardo Cunha, está preso, né? Do PMDB. Né? Temos outros casos envolvendo outros partidos. Evidentemente que o Partido dos Trabalhadores estava no poder durante o período em que governou o país. Mas, evidentemente, também, a par de todo esse compromisso ético, que sempre tive em minha carreira, e o Partido dos Trabalhadores também sempre o teve. Né? Veja que hoje nós estamos envolvidos em escândalos nacionais envolvendo a família presidencial. Ou seja, nós temos lá o clã Bolsonaro, temos aqui o clã Pinheiro, e esses de clãs em clãs, né, o Brasil vai se afundando do ponto de vista moral e ético. Nós temos esse compromisso na nossa vida, na nossa carreira, na nossa vida aqui, e isto vale para todos os aspectos da vida política em que trabalhamos, né? O Partido dos Trabalhadores sempre teve um compromisso ético, sempre teve um compromisso moral, mas, sobretudo, sempre teve um compromisso de melhorar a vida das pessoas. E isto foi feito durante o governo Lula, por exemplo, em que nós tivemos aí, hoje, aliás, se completa 16 anos de criação do SAMU, por exemplo, durante o governo Lula. Ou seja, compromisso que retirou milhões de brasileiros da linha da pobreza. Portanto, quando nós focamos apenas nesse discurso de corrupção e tal, nós resultamos nisso que está no país hoje. Um desastre, um caos total. Elegeu um presidente envolvido com laranjas, com armamento, com milícias, enfim, algo que o Brasil acabou sendo enganado, inclusive pelo meu ex-colega juiz federal, Sérgio Moro, que virou ministro da Justiça de um governo desse porte. Mas qual a última denúncia de corrupção que você ouviu com relação ao governo Bolsonaro? Corrupção mesmo. Porque no governo Lula, governo do PT, teve Petrolão, teve Mensalão, teve ex-presidente Lula preso, inúmeros escândalos. Nós temos agora um escândalo básico, né, Haroldo? É o seguinte, por que os 89 mil reais na conta da primeira-dama do país? Então vamos dizer assim, cadê os laranjas, cadê
as fake news, enfim, todos esses disparos contra a instituição, crimes contra as instituições nacionais, pregando dissolução de Congresso, do Supremo Tribunal Federal, das instituições, isso sim, gravíssimo. Candidato, ainda falando sobre a questão de ética, moralidade, eu acho que vai ser uma bandeira bastante discutida nessas eleições. Tem o passado também de cada candidato. O senhor chegou a ser alvo de busca e apreensão na Operação Ararat. O senhor foi acusado de beneficiar empreiteiras enquanto era juiz. Como o senhor responde a essa acusação? Essas coisas se esvaíram no tempo, né? Sequer houve indiciamento pela Polícia Federal, e isso vale para todos. Os processos, a justiça, as instituições existem para isso, não só para acusar, mas também para as pessoas serem inocentadas. Né? Então, eu encaro natural e espero, evidentemente, que isso valha para o nosso prefeito atual, né? Que isso seja esclarecido. Né? É incomum nós estarmos no pleno processo eleitoral e o prefeito busca a reeleição dele e coloca o outro filho na outra cidade, sem que isso tenha sido esclarecido. Tanto que a Câmara de Vereadores de Cuiabá arquivou a CPI, sem ouvir o prefeito. A Justiça determinou a reabertura e eles, como teimosos que são, reafirmaram o compromisso de não ouvir o prefeito e se explicar sobre isso. Então, portanto, eu acho natural que aqueles que se dispõem à vida pública sejam investigados, sejam apurados e que as coisas sejam esclarecidas de forma pública, transparente e tranquila. E eu, hoje, espero que que o atual prefeito, né, também siga essa trilha. Nós estamos aguardando, né, até porque é bastante incomum a cena em que vimos maços de dinheiro entrando em paletó em um vídeo. Mas se depender da justiça, isso vai demorar um pouquinho. Você conhece muito mais do que eu com relação a isso, né? Porque o culpado nessa história toda é o Supremo, né? Que acabou autorizando essa questão. Eu acho que não. Eu confio nas instituições, confio no Poder Judiciário. Fui juiz por quase 2 décadas, 19 anos. E acho que as instituições brasileiras, elas são sólidas, elas têm um respaldo para que possam apresentar resultados. E não acho que o cidadão brasileiro, e o mato-grossense em particular, deva desacreditar das instituições. Candidato, é possível governar, caso o senhor seja eleito, o senhor não tem alianças, né? É uma chapa pura? O senhor acredita que o senhor não deve ter a maioria, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Cuiabá. É possível governar sem essa maioria? A gente vê um desgaste muito grande do atual prefeito junto à Câmara. E a Câmara também com um desgaste muito grande perante a população. É conhecido, inclusive, como Casa dos Horrores. O senhor acha possível governar sem a maioria? Sim, senão nós não teríamos, por exemplo, hoje a legislação eleitoral que proíbe a coligação para a eleição de vereadores. Então, vejam que a sociedade já vinha amadurecendo, isso se tornou lei, ou seja, e hoje não se pode ter coligação para vereadores. Portanto, é uma característica que todos os candidatos, e obviamente se for eleito, no nosso caso, nós enfrentaremos, porque teremos que trabalhar com a instituição, o Poder Legislativo, ele é fundamental para que qualquer projeto de mudança na nossa capital possa ser implementado. Mesmo não tendo essa coligação, a gente sabe que tem as alianças formadas. E quando você tem a maioria ali, você tem chances de governabilidade. Tem que dialogar. A política Só acredita no diálogo, então? A política é feita de diálogo e não no confronto. Por exemplo, vou te dar um exemplo de ausência de diálogo que é prejudicial à população. O governador e o prefeito, durante essa pandemia, bateram cabeça, entraram na justiça um contra o outro e quem pagou o pato no frigir dos ovos? A população cuiabana. E a população mato-grossense também. Vejo que o número de quase 3.500 óbitos, que ainda há pouco você citou aqui nesse jornal, é elevadíssimo se você considerar que o estado tem 3 milhões de habitantes. Em Cuiabá, por exemplo, a taxa de óbitos supera a média nacional em muito, é quase o dobro. Ou seja, portanto, é uma ausência de diálogo que prejudicou a população. Então, portanto, as coisas têm que ser encaminhadas com diálogo e acho que é assim que se fará dentro do Poder Legislativo Municipal, que espero nessa nova gestão, nesses novos mandatos, deixe de ser considerada pelos cuiabanos como a casa dos horrores e passe a ser considerada como uma casa da democracia também. Candidato, vamos lá no seu plano de governo, lá no compromisso 9, definir a política de mobilidade urbana a fim de garantir direito de acesso universal à cidade e a todo o território de Cuiabá. Beleza. Será priorizado o transporte ativo em Cuiabá, promovendo ações que desenvolvam o protagonismo. Ações que desenvolvam o protagonismo. Que ações são essas? Olha, a primeira constatação, Haroldo, é que aqui em Cuiabá, o município e a população cuiabana é refém das empresas de ônibus. Ela é refém.
Há a questão do VLT, o impasse sobre isso. Eu acho que o governo do estado é omisso nessa questão. Não há como se parar um empreendimento de R$1 bilhão já de reais investidos. Mas na prefeitura a questão da mobilidade é fundamental e a população não pode ser refém de empresa de ônibus. O senhor é a favor do VLT, já complementando aí, do Haroldo? Completamente, sem dúvida nenhuma. Nós todos sonhamos com o trem cuiabano. E isso Mas deve como ser viabilizar o VLT? Depois de R$1 bilhão enterrado ali no chão, o governo do estado tem que assumir a sua responsabilidade, concluir a obra, né, através de projetos, de convênios, de financiamentos da Caixa Econômica Federal. E é para isso que o governador foi eleito. Né? Ele não foi eleito para falar que não vai fazer o VLT. Ele não falou isso na eleição. Todos, aliás, disseram que iriam terminar. Né? O Pedro Táxi foi eleito assim, o Mauro Mendes foi eleito assim, então não se justifica isso. Mas o você não estado concorda? deve buscar meios para concluir o VLT. Aí voltando à Então questão está faltando que competência do governo. sem dúvida nenhuma. Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? Ou os cuiabanos têm dúvida disso. Por exemplo, a parte de Várzea Grande depende hoje mais de obra de alvenaria. Deveria estar operando, pelo menos parcialmente. Né? Então, voltando à questão das empresas de ônibus, nós achamos que é fundamental que o município não fique refém das empresas de ônibus. É inadmissível que as cuiabanas e os cuiabanos paguem o valor da passagem atual. Ou seja, não há justificativa plausível para isso. Então, nós vamos interferir, sim, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da regulação do mercado nesse aspecto importante para a população cuiabana. Nós vamos criar a empresa municipal de transporte urbano para concorrer e regular esse mercado do ônibus. Para quê? Para ter qualidade nos ônibus, pontualidade, itinerário, segurança e uma passagem mais barata do que os Seria quatro uma e dez. espécie da prefeitura. Seria uma espécie de ASEC? Não. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós não vamos ter monopólio, nós vamos criar, como funciona São Paulo, né? A Companhia Municipal de Transporte Urbano de São Paulo. Nós vamos criar a empresa pública de Cuiabá para que ela possa concorrer com as empresas privadas, concessionárias, ou seja, vamos exercer o que é o capitalismo. Entendi. O capitalismo não é concorrência, é competição, então vamos instituir a empresa Assim você pública. abre o mercado. Exatamente, e vamos dividir em lotes os vários setores da cidade e licitar. Né? Para cada lote, licita, tal, e a empresa pública vai participar dessa licitação. Por quê? Para garantir a qualidade, para garantir preço, preços menores e, por exemplo, vou te dar um exemplo, Haroldo. Aqui há bairros em que as empresas colocam ônibus velhos, sem qualquer condição, porque não é lucrativo ali. Então, para essas situações, por exemplo, em que o serviço é de péssima qualidade, a empresa pública encampará aquele serviço. Mas a empresa Então, esse é o pública- instrumento que eu quero te dizer Sim, mas de garantia Mas da a- população Sim, cuiabana mas da no onde que se transporte público. tirou que a empresa pública ela vai ser mais competitiva que a empresa privada? A empresa privada hoje no Brasil, o proprietário do ônibus aqui é o mesmo proprietário do ônibus lá em Manaus, que é proprietário em Minas Gerais. Mas vai que disputar é proprietário- licitação, Não vai ganhar Haroldo. nunca, Olha só, Juliette. Mas Vou você já te tem falar uma o seguinte. licitação O dono, pronta. Vamos lá, Olha, só um minutinho. Não, Raciocina deixa eu só te comigo. colocar uma questão. O cara tem 10 mil ônibus, vai competir com 100, 200 aqui com uma empresa pública. Mas isso Javier, é o Ju- competição. Lembrando que já tem uma Não vai licitação, ter- né? não- Nós vamos fazer outro, né? Porque nós vamos mudar Não vai toda a ganhar regulação, nunca. vamos dividir em lotes, licitar, criar a empresa pública e vamos regular esse mercado e reduzir a passagem. Eu vou te dizer uma coisa, você está equivocado. Quais são os maiores bancos do país hoje? Não é Banco do Brasil Banco e Caixa privado. Econômica? Não, sim, o público. Não, são Tá, os bancos. Brasil e o Caixa Banco do Econômica. Brasil e Caixa Econômica disputam com o Bradesco, com o Itaú. Então, não há problema nenhum. A Petrobras, a estatal, disputa com todas as outras petrolíferas também privadas. Então, não há nenhum problema nisso. O capitalismo não pode ter medo de concorrer. Os donos das empresas de ônibus não podem ter medo de concorrência. A empresa vai entrar para regular o mercado e fazer com que a população não fique refém das empresas de ônibus. Né? Então, nós vamos garantir a competição, aliás, vamos Não, levar mas esse seu- o capitalismo ao extremo aí. Não, mas né? aí o seu raciocínio, desculpa discordar de você, mas o seu raciocínio está Sim, errado. é Vou te explicar isso. por quê. Porque os Não. bancos privados e públicos estão no Brasil todo. Tá? A companhia de ônibus não está. Mas, A companhia Haroldo, sua, municipal, vai ser em Cuiabá. Haroldo, mas você tem que Vai pensar... competir com uma empresa nacional. Sim, vai competir, sem dúvida, como compete. A na empresa série, nacional, vários. Juliana, a empresa nacional compra 10 mil pneus. Sim.
pneus Mas e aí? para ônibus. Mas Entendeu? Vai isso competir com uma muda empresa a sul-municipal que compra defesa. 100? Não, mas isso é um instrumento de defesa e um Não tem instrumento justificativa. regulador disso e um instrumento para que nós tenhamos a passagem mais barata do país. No plano da vontade eu acho que é possível, não, mas isso tem na que ser praticidade assim. eu acho muito difícil. Mas você está defendendo o monopólio da empresa Não, privada. não estou aí. defendendo. Não, estou defendendo a abertura. Juliette, precisa ter Temos que abertura. abrir. Mas não colocar uma empresa pública abrir junto. e disputar. Tem que disputar. A empresa privada não pode ter medo de disputar com a empresa pública. Não, de jeito nenhum. Vai ganhar todas. Vai ganhar Não, todas. mas será da forma legal, licitatória, Sim, é. com regulação, com edital, com a presença do município para garantir, inclusive no edital, o valor da passagem. Você sabe que a passagem aqui em Cuiabá é 4,10. Se você for pegar as passagens de São Paulo, Salvador, Cuiabá está no mesmo patamar dessas enormes cidades e não há justificativa para isso, para essa tarifa aqui. Né? E um fator a mais ainda, a empresa pública obviamente não tem lucro. Ela pode investir o que vai para o bolso do empresário, no caso da empresa pública vai para investimento, renovação de frota, garantia de segurança, melhores ônibus, enfim, você planejar. Então isso existe no mundo todo, Haroldo. Em Londres a empresa tem a estatal, municipal, em São Paulo tem, no Rio tem. Por que Cuiabá não pode ter? Candidato, eu estou aqui com o seu plano de saúde, seu plano, perdão, seu plano, estou no item aqui Aliás, de está saúde. muito caro o plano de saúde. Estou aqui no seu plano de governo no item saúde. E tem um resumão, mas senti falta de alguns itens aqui. Diga. A saúde que é, claro, eu acho que é o maior entrave da população e a gente sentiu muito nessa pandemia. A falta de atenção à saúde primária, principalmente, sim. Medicamentos que faltaram, medicamentos que chegaram na hora errada. Qual que será a maior obra na saúde, se caso o senhor seja eleito? Porque o senhor também tem que contar com o que o senhor vai receber no caixa da prefeitura. O senhor tem essa noção? Olha, primeiro que nós temos todos aqui em Cuiabá sabem disso, que a Prefeitura de Cuiabá é um completo caos. Essa administração é uma balbúrdia, né? E na questão de saúde, por exemplo, nós já tivemos no mínimo 3 ou 4 secretários já que foram presos ou teve busca, e agora o mais recente, aí agora foi ontem, se não me engano, né? E isso se espraia por todas as áreas da administração municipal. E é por isso, Haroldo, que nós falamos sobre compromisso ético e moral, você entendeu? Porque, olha só, todos aqui já tivemos na Procuradoria do Município, na Secretaria de Educação, na regularização fundiária, nos 300 anos de Cuiabá, até aluguel para mãe de secretário, e, enfim, esse tipo de coisa é inadmissível dentro de uma administração. E na área de saúde, a balbúrdia, a pandemia, de certa forma, acabou até escondendo o caos que já vinha na saúde antes. O caos. Não podemos esquecer disso. E na pandemia isso ficou tão evidente que mostrou a ausência completa de prioridade da prefeitura naquilo que deve se privilegiar, ou seja, os mais vulneráveis na pandemia. Porque na pandemia os mais ricos, quando contraíram Covid, pegaram o jatinho e foram para o Sírio-Libanês, o Albert Einstein. Os cuiabanos ficaram esperando UTI. E muitos morreram. Muitos. Porque aqui no seu plano o senhor fala de melhorar a atenção primária, mas não fala como? O que vem aqui sim, mas isso é um plano de governo, não é a nota técnica da execução da política pública. Mas é Nós importante. vamos ampliar, porque aí vou te falar sobre inversão de prioridade. Porque as pessoas acham que quando você faz um plano de governo e você propõe medidas, isso vai custar tanto. E eu digo, nós estamos dizendo desde o início desse plano de governo, a questão central dele é: nós vamos preservar os mais vulneráveis. Porque nós queremos melhorar a vida de todas as famílias cuiabanas. Mas precisamos começar com os mais vulneráveis, não tem como isso não acontecer, tá? Para que a gente possa crescer. Isso vale para a saúde, né? Ou seja, temos que privilegiar a saúde da família, a prevenção, a ampliação dos PSFs, a ampliação das UPAs. Né? E é por isso que eu falei hoje dos 16 anos do SAMU. Foi o presidente Lula que criou. Isso é importantíssimo. Mas não adianta só criar e não dar continuidade. Eu falo assim, não, é importante você criar leis. Tem que ter continuidade, não. Só que não se cuida. Só que não se cuida. E aí é que eu vou falar para você. Só que eu estou falando de todos os gestores. Não, eu sei disso. É uma crítica que eu abono, né? Porque nós temos que dar a devida prioridade. Eu vou falar sobre prioridade na área de saúde aqui. Na pandemia, o município recebeu recursos para atuar na pandemia, né? Para estruturar. Eis que essa administração contrata ou compra drones por R$800 mil. Ou seja, aí eu falo, pessoal, agora eu vou explicar. Isso é prioridade, né? Ou seja, nós, na nossa administração, no nosso plano de governo, jamais faríamos isso, porque a nossa prioridade é o sistema de saúde, é o fortalecimento do SUS, né? Em toda a sua extensão.
Mas o município aqui pagou 800 mil por drones, sem licitação, verba para a pandemia. Veja que depois fomos fazer o cálculo, eu perguntei para um amigo médico meu sobre UTIs, quanto custava montar um leito de UTIs. Ele falou, com esse valor, a gente montaria aí 8 a 12 leitos de UTIs. Já pensou? Então aí, volto nessa questão, sobre a prioridade. Nós daríamos prioridade à criação dos leitos de UTI e não à aquisição de drones sem licitação, e isso só para ilustrar na área de saúde. Vamos falar do maior capital que um governo pode ter, que é o servidor público. Né? Sim. Qual será que é? Nada funciona. Né? Ele é importantíssimo, o capital humano. Né? Os governos precisam entender isso. Qual será a sua relação com o servidor público e de que forma você vai tratar isso? Haroldo, nenhum projeto, nenhum plano de governo, ele chega à consecução sem a presença dos servidores. Não adianta ter políticas públicas com boas intenções se você não tem a estrutura administrativa para que isso chegue à população, que é onde tem que chegar. Tá? Então, nós defendemos um diálogo permanente com os servidores, com as suas entidades de representação, valorização das carreiras, do plano de cargos e salários, né? Valorização salarial e mais a presença sempre constante dos servidores nas decisões da administração. Nós podemos dizer claramente que não queremos que os servidores voltem ao passado. Eu vou falar aqui abertamente, na administração do Roberto França, os servidores públicos têm gente até hoje sendo executada por banco por conta daqueles CDCs da gestão do Roberto França. Né? Então, isso não é valorizar servidores. Por isso que quando eu lançou a candidatura do Roberto, até meu amigo, eu gosto dele, mas o pessoal antigo, os servidores antigos, falava assim, Deus me livre, o banco está me executando até hoje por conta daqueles CDCs. Entendeu? Isso não é valorizar servidores. Nós não queremos esse passado e não queremos o presente atual desse prefeito. O presente valoriza o servidor? Quem? O presente, o senhor falou do Não, passado. não, esse também não, mas eu estou dizendo só para a gente fazer o passado, o presente e projetar o futuro. O futuro nós projetamos diálogo, construção de políticas públicas, uma construção de política sobre cargos, salários e carreiras no serviço público municipal. Falando de cargos, salários e carreiras, o senhor pretende enxugar a máquina? O senhor pretende diminuir secretarias, tirar a quantidade de comissionados? O senhor quer fazer essa redução? Nós vamos montar a estrutura administrativa, e esse que no nosso plano de governo, Haroldo, viu, nós chamamos isso de governança, né, de boa governança, ou seja, eu vi também. Não, exatamente. Vi que vocês estão atentos ao plano. Tá? Vejam que quando nós falamos de boa governança, nós não podemos chegar aqui demagogicamente, como eu vi hoje, falar assim, chega um candidato e fala assim, eu vou extinguir a Secretaria da Mulher porque não serve para nada e etc. Desqualificando toda a construção para se chegar à necessidade de ter uma Secretaria da Mulher, ou seja, da importância de políticas públicas em relação às mulheres, à família e assim por diante. Nós não pensamos assim, nós vamos montar a nossa governança de acordo com as políticas públicas. Primeiro, nós vamos ter Secretaria da Mulher, vamos ter Secretaria de Juventude, vamos montar a administração para que ela tenha também uma Secretaria de Segurança Pública Municipal. Então, o senhor vai aumentar as secretarias? Não, nós vamos fazer a mesma coisa que eu falei para você sobre inversão de prioridade. E eu vou te dar um exemplo agora sobre isso. Durante a gestão Galindo, a Prefeitura Municipal bancou o desfile de escola de samba da Mangueira na Sapucaí. Foi. Ou seja, tirou dinheiro da prefeitura para bancar, né, para que os bacanas de Cuiabá dançassem na Sapucaí. Horas, uma fortuna aquilo foi. 8 milhões. Exatamente. Vejam então quando eu falo sobre inversão de prioridades. Quando nós falamos que vamos priorizar os mais vulneráveis, não é dar os 8 milhões para a Mangueira. Sem dúvida nenhuma, para os bacanas de Cuiabá sambarem na Sapucaí. Nós vamos investir nas áreas prioritárias e por isso nós vamos fazer a redefinição administrativa e política da administração. Não significa ampliar cargos, estrutura administrativa. Porque, conforme eu disse, quando você coloca prioridade, você vai pegar o bolo, você pega um bolo e você pode dividir em duas partes. 2 gulosos comem a metade de cada um. Tá? Ou você pode dividir em vários pedaços para que todos possam comer aquele bolo. Tá? Nós temos aqui em Cuiabá, por exemplo, o prefeito atual é um guloso. Né? Ele não basta ele querer a reeleição em Cuiabá, ele pulou a ponte e a única coisa que ele fez em moradia nesse período todo, moradia aqui em Cuiabá, foi transferir o domicílio eleitoral do filho para Várzea Grande. Então, gulosos, né? Uma família de gulosos. Nós vamos montar a estrutura administrativa para que o mais pobre, o mais vulnerável, tenha acesso a políticas públicas essenciais, a saúde,
Na educação, por exemplo, nós queremos, ao final de 4 anos, e vocês devem ter Mas visto como no nosso será plano esse de acesso? governo, Porque se fala muito de políticas públicas, mas não se dá um norte para a população. Como isso será? se faz Por exemplo, com por governança, com respeito ao legislativo, trazer a sociedade civil para a administração. O pessoal diz assim, às vezes, a crítica que fala, um monte de conselhão, etc. Não, isso se chama democracia, participação. Assim que vai se definir no orçamento participativo, e eu ia falar sobre a educação justamente sobre isso. Ao final de 4 anos, você poder chegar na educação municipal com as crianças passando o dia todo na escola. E isso integral, é possível. Né? Ensino integral, com as crianças estudando. E isso não é assim, assumiu o dia 1º de janeiro, no dia 2 já mudou as crianças. Não, ao longo de 4 anos, ao final de 4 anos, você prepara o sistema, faz com que ele tenha condições de as crianças estudarem, se alimentarem e permanecer na escola para cultura, para educações fora da sala de aula, inclusive, convivência social, esporte, lazer. Então, isso se chama inversão de prioridades e de como você gera a coisa pública sem a necessidade de ampliar cargos, a estrutura administrativa e custos. Candidato, nós temos um país hoje, infelizmente, completamente polarizado, dividido, com assuntos polêmicos, né? Culpa por parte do presidente da República, enfim, não importa, né? Mas o raciocínio e uma área muito sensível é a área da segurança. Lá no compromisso 9, promover a política de segurança cidadã em observância ao respeito e respeito aos direitos humanos, à democracia e ao Estado de Direito, né? Na sua concepção, hoje, se você perguntar para alguém que se posiciona a favor de Bolsonaro, nessa pergunta ele vai dizer sim, né? Bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido morto é uma coisa da ditadura, né? Coisas dos porões. Sim ou não? Lógico que não. Acha que não? Evidentemente que não. Ninguém é Deus aqui. Quem somos nós para dizer, bandido bom é bandido morto? Se o Bolsonaro diz isso, o filho dele está sendo processado, investigado. E aí, bandido bom é bandido morto ainda? Não, obviamente que não. Nós não vivemos na Idade Média. Né? Nós vivemos numa democracia e o sistema político, jurídico, tem que assegurar as pessoas exercerem a sua cidadania, inclusive de se defenderem da alcunha de bandido. Pois é, nesse então, ponto portanto, que eu quero... E aí, só para te colocar mais, por isso que nós extrapolamos essa questão de segurança pública, não é só a questão de bandidos, é a questão da segurança do cidadão. E isso, se você for fazer uma pesquisa nos bairros, a segurança é o terceiro assunto de maior preocupação da população. Pois é, mas no teu plano você não fala como. Esse é o problema da segurança pública. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, nós você fala em diversidade, você fala em direitos humanos, parará. Mas o que efetivamente? Na criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal, na instituição do Fundo Municipal de Segurança Pública para poder financiar as atividades de segurança pública. E segurança pública não é só atividade de polícia. Segurança pública, eu vou te dar um exemplo, é iluminar as cidades, cuidar da limpeza. E isto, eu vou te dar um exemplo de Nova York, que era uma das cidades mais violentas do mundo, e se trabalhou com a tese do chamado broken window, ou seja, de se tratar a questão sobre os bairros, colocar iluminação, praça, transformar em ambiente, mostrar a presença do município, né, com calçamento, isso tudo inclui segurança. E além disso, obviamente, a instituição da Guarda Municipal para valer, como deve ser, né, para que possa trabalhar em conjunto com as demais forças de segurança. O senhor falou um pouquinho das políticas públicas de ajudar os menos favorecidos. Eu quero entrar justamente nesse ponto, que é a grande bandeira do PT. A esquerda se corrompeu, na sua opinião? Olha, acho que isso é uma avaliação muito dura do pessoal do Bolsonaro, né? Porque, na verdade, nós podemos dizer o mesmo. O que eu posso te dizer é que as questões que envolvem a administração pública, elas têm de tudo, né? O senhor tem medo, por exemplo, nessa campanha? O senhor tem algum temor? Seria, por exemplo, ter que defender mais o PT do que as suas propostas? Não, por conta de todo o histórico, de tudo que aconteceu? O Partido dos Trabalhadores, nós temos uma história fundamental nesse país. O PT, durante o governo Lula, foi quem tirou da linha da pobreza milhões de brasileiros. Os programas sociais e a rede de proteção social que nós temos... Isso de um lado, né? Porque do outro lado enterrou o país, né? Depende de onde você está falando. 20 anos, isso. Juliana. Depende de onde. Isso é a visão da elite. Não é visão da elite. Não, de jeito nenhum. Essa é visão do brasileiro. Defender mais o partido que as suas propostas. Os trabalhadores sempre foram deixados de lado. É isso que nós estamos falando que nós vamos fazer aqui em Cuiabá. Cuiabá nunca experimentou uma administração
que preserve, que rompa essa tradição de 301 anos de se privilegiar a elite, de gastar dinheiro com samba no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, nós não temos esse problema. E eu volto a dizer naquela primeira coisa, acho uma hipocrisia se criticar o PT numa eleição municipal disso, com o prefeito enchendo o bolso de paletó, do paletó de dinheiro. É uma hipocrisia, nós não podemos admitir isso. Nós vamos falar, isso não pode ser feito. Nós vamos lutar para que a ética e a moral prevaleça na administração pública, mas não podemos ser hipócritas, né? Candidato, o paletó está aí. Ali na tela, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, primeiro agradecer a gentileza, né, dos nossos entrevistadores aqui, agradecer ao público que nos assiste, né, de propiciar esse debate que eu acho profundo. Vi que agradeço por terem lido o plano de governo, acho fundamental isso, né, porque senão nós vamos ter um problema que tivemos agora, em que o prefeito atual foi eleito sem plano de governo. E aí tivemos essa administração caótica, improviso, e que prejudicou toda Cuiabá. Né? Então, portanto, nós vamos vencer as eleições no dia 15 de novembro. Vamos instalar em Cuiabá um programa de governo, uma administração voltada para a melhoria da vida das famílias cuiabanas, de cada cuiabana, de cada cuiabano. Para como isso? Invertendo as prioridades no município, colocando a população mais pobre no centro dessa administração, inclusive com a instituição de um programa de renda mínima, para que nós não tenhamos o que enfrentamos agora nesta pandemia, em que a população ficou desassistida. Então, no dia 15, vote 13, Julier, para mudar a Cuiabá. Acabou. Obrigada, viu, candidato? Vamos, gente. Pedir voto, né? Obrigada. Obrigado, Nayara. O dia todo. Acabou. Vamos então, Haroldo. Vamos embora. Obrigada. Gente, um excelente segunda. final de semana. Só lembrando que segunda-feira a gente continua, viu, a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Na verdade, na próxima semana ainda faltam aí 3 candidatos para a gente entrevistar. Então, continua com a gente. Um excelente final de semana. E olha, se hidrate, porque o sol está escaldante. Tchau, gente. Fica agora com o Fala Brasil.